Bem, estou aqui de volta para falar sobre o miticismo, depois de ficar uma semana com o intestino virado ao avesso, e até agora eu não sei exatamente o que eu comi para passar por esse suplício, mas depois dessa semana, depois desses dias, eu ia responder algumas perguntas que eu li no meu canal. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, eu ia ler, mas e responder, mas anteontem ou ontem eu vi um vídeo no canal do Antônio Miranda, canal Teologia Reversa, falando sobre o miticismo. Aí eu aproveitei e, bem, resolvi falar um pouco mais sobre o miticismo. Eu estava procurando alguns cadernos meus mais antigos, da época que eu estudava esse assunto, fazia anotação no papel, né? Porque final da década de 90, começo dos anos 2000, eu fazia muita anotação no caderno. Depois eu passei para usar disquete. Os disquetes não funcionam mais, perdi todas as informações dos disquetes. Aliás, eu acho que eu perdi até os disquetes. E, bem, mas é isso, estou procurando algumas informações para repassar sobre estudos mais antigos que eu fiz, para contar a história, a pavorosa história dos miticistas. É uma história tenebrosa. Começa no século XVIII. No século XVIII, um sujeito, o primeiro livro miticista que eu consegui rastrear é do século XVIII. Foi escrito por, bem, foi lançado anônimo. O nome do livro, esqueci o nome do livro. Minhas anotações não estão aqui perto. Mas esse primeiro livro foi escrito por um poeta, foi publicado como anônimo, mas depois descobriram que foi escrito por um poeta. Um poeta, eu já procurei poesias dele para todos os, em todos os cantos, nunca achei uma poesia do cara, mas ele é poeta. E era um egiptólogo, auto-intitulado egiptólogo. Os egiptólogos mesmo, bem, desacreditaram o cara por completo, mas ele era teosofista. Eu acho que não era teosofista ainda não, teosofia vai surgir um pouco depois. Bem, ele pertencia a uma ordem ocultista, mais tarde ele se torna um teosofista e dá palestras sobre o Antigo Egito, palestras que na época não eram recomendadas pelos estudiosos do Egito. E além disso ele era um poeta simbolista, satanista, satanista não no sentido cristão, da palavra, mas no sentido da poesia simbolista, né? Vê Satanás como uma espécie de Prometeu que traz o fogo do céu para iluminar a humanidade, que foi injustiçado por Deus e coisas desse tipo. Mas eu nunca encontrei poesia desse cara. E ele trabalhava junto com três outras pessoas que tinham muita influência no campo político. E essas quatro pessoas formavam um grupo de anticristãos. Acreditavam, eram socialistas, do socialismo fabiano ainda, socialismo pré-marxista, ou melhor, socialismo utópico, como era conhecido. Não era o socialismo científico do Marx. E acreditava que a religião era uma porcaria, que tinha que acabar com a religião, que a religião em si não, né? O cristianismo era uma porcaria, tinha que acabar com o cristianismo. E pelo que tudo indica, os quatro tiveram a ideia de escrever esse livro. Mas isso não se tem certeza, não. A certeza que se tem é que foi esse poeta que escreveu o livro, que foi publicado de forma anônima. Que ele diz que Jesus é uma cópia de Horus.
Só que a interpretação dele de Horus está totalmente errada, totalmente esquisita. E esse livro aí caiu nas sombras do esquecimento humano. Mas eu vou trazer as anotações adequadas, quer dizer, se são adequadas eu não sei, mas vou trazer as anotações para falar dessa história cabulosa, a história do misticismo, né? Que é uma história, eu acho interessante a história, cheia de coisa estranha, mas é interessante. Mas o misticismo nasce como anticristianismo. A ideia é acabar com o cristianismo mesmo. Assim que nasce o misticismo. Agora, o que ele se torna depois, aí não vem ao caso, quer dizer, vem ao caso, depois eu vou contando o que acontece. Desde esse primeiro livro até os livros mais recentes. Mas eu vou comentar o vídeo do Antônio Miranda. Ele colocou no canal dele, de novo, sobre... No canal dele tem vários vídeos que quem é miticista pode fazer a festa, pode ficar lá o dia inteiro, tem vídeo de sobra sobre miticismo. E ele fez um vídeo com alguns comentários, não muito... alguns comentários equivocados. Acho que eu já falei aqui várias vezes que eu gosto do canal dele, mas a posição dele sobre o miticismo é uma coisa meio estranha. Eu fiz uma anotação para falar do vídeo dele, mas eu estava relendo essa anotação agora, eu nem sei para que eu anotei isso aqui, eu não estou lembrando. Quer dizer, eu anotei para lembrar do que ele falou para poder fazer o vídeo. Mas lendo aqui eu não estou lembrando do que ele falou, não. Então, isso aí é minha organização exemplar, juntamente com minha memória. Eu tomo um medicamento para uma doença que eu tenho, minha memória, coitada dela, meu Deus do céu. Bem, vou nem falar, não. Mas, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, método científico. Então, vamos ao comentário do vídeo do Antônio Miranda. Eu vou colocar o link do vídeo embaixo, que aí todo mundo assiste e compara com o que eu vou dizer. Mas desse prólogo inicial só ficou que eu tive o intestino virado avesso e que o primeiro livro miticista da história foi para acabar com o cristianismo mesmo, com o objetivo explícito, que no livro não saiu esse objetivo explícito, mas o autor pertencia a um grupo que queria de forma explícita acabar com o cristianismo. Bem, agora no vídeo ele começa se perguntando se... Ele diz o seguinte, tem pessoas que afirmam que a ciência comprovou a existência de Jesus. E depois ele vai explicar então o que é a ciência, o que é o método científico para fazer a análise dessa proposição. A ciência comprovou a existência de Jesus. Bem, essa frase, eu não sei se eu digo... Bem, o vídeo do Antônio Miranda não é resposta a nenhum vídeo meu. Creio que ele nem assistiu o vídeo, algum vídeo que eu fiz. Deve ser resposta a outra pessoa. Ou então simplesmente é um vídeo que ele fez. Mas eu não me lembro de ter falado que a ciência provou a existência de Jesus. Se eu falei isso, eu não usei os termos de forma adequada, né? Porque é um pouco de inocência achar que só existe aquilo que a ciência provou, não é? E tem como a ciência provar a existência de algum personagem histórico? Essa é uma questão a ser discutida, porque muita gente nem acredita que história é ciência, mas como que faz? Ele começa explicando o método científico pelo método do Karl Popper. E aí já começa um problema. Primeiro que a concepção de ciência do Popper é interessante,
é muito utilizada, mas ela também é muito contestada. Ah, Popper é um filósofo da ciência do século XX, um filósofo que nasceu na Áustria, se não me engano, ele nasceu na Áustria, passou grande parte da vida dele dando aula na Nova Zelândia, depois foi para a Inglaterra, querer, com a intenção de chegar na Inglaterra matando a pau, para ser o maior filósofo do século XX. Pelo menos os biógrafos dele dizem isso. E o Karl Popper protagonizou uma das cenas mais interessantes da filosofia de todos os tempos, que é o encontro dele com Wittgenstein, um outro filósofo austríaco. Os dois se encontraram na Inglaterra. Estou saindo um pouco do assunto, mas essa história é interessante. Os dois se encontraram na Inglaterra. O Wittgenstein tinha um grupo de estudo toda quinta-feira, se não me engano. Ocorria toda quinta-feira, em que um filósofo ia, apresentava uma tese filosófica e o Wittgenstein mostrava que aquela tese era furada, que não existe tese filosófica. Para ele não existia. Para ele, teses filosóficas eram só apenas erros de linguagem. Então, o filósofo chegava lá, apresentava uma tese filosófica e o Wittgenstein desmontava aquela tese para mostrar que era só um equívoco linguístico. E o Karl Popper foi com faca nos dentes, né, para enfrentar o Wittgenstein, sair vencedor do debate. O debate durou 10 minutos e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Cada um conta a história de um jeito. E na sala estava o Karl Popper, o convidado, o Wittgenstein, os alunos do Wittgenstein, alguns curiosos, e o Bertrand Russell também, que é um grande filósofo. É um filósofo inglês, considerado um grande filósofo inglês, que deu contribuições muito importantes na área da lógica e da filosofia, matemática. No campo da filosofia propriamente dito, ele não deu nenhuma contribuição muito interessante, não. Então foi o Bertrand Russell e os alunos do Bertrand Russell. A reunião durou 10 minutos. E tem um livro em português que conta essa história. Se alguém quiser, o livro é muito bom, a gente chama O Atiçador de Wittgenstein, está traduzido para o português, não lembro o nome do autor. Então, nesse livro, O Atiçador de Wittgenstein, o autor descreve a vida e a filosofia do Popper, do Karl Popper, depois descreve a vida e a filosofia do Wittgenstein. Wittgenstein é o filósofo mais esquisito da história da filosofia, sem a menor sombra de dúvida. Então, o autor do livro O Atiçador de Wittgenstein escreve a vida desses dois filósofos e, no final, ele prepara e faz toda uma pesquisa para tentar entender o que aconteceu naqueles 10 minutos. E aí eu não vou estragar a surpresa, né? Quem quiser ler o livro, eu não sei se está fora de edição, mas o livro se chama O Atiçador de Wittgenstein. Atiçador porque na sala tinha uma lareira e o Wittgenstein ficava cutucando as brasas com um atiçador. E no meio da discussão entre o Wittgenstein e o Karl Popper, aí vocês imaginam o que aconteceu com esse atiçador. O Wittgenstein ficou puto, saiu chutando a porta. Antes disso, ele discutiu alguma coisa com o Bertrand Russell, falou assim. Acho que quem começou, acho que foi o Bertrand Russell, falou alguma coisa para ele que ele não estava entendendo. Aí o Wittgenstein ficou puto com o Russell, falou assim: você que não está entendendo merda nenhuma, e saiu chutando a porta. E o Karl Popper olhando lá: o que aconteceu, gente? Não estou entendendo nada, não. E ninguém, nem sei. Esse autor ele pega assim, depoimentos de várias pessoas que estavam presentes, cada uma conta uma coisa diferente. E é até bom falar disso para falar de Jesus histórico, porque uma das
Os miticistas às vezes comentam o seguinte: cada evangelho mostra um Jesus diferente. Mas, meu Deus do céu, não é óbvio. Você queria que mostrasse o mesmo Jesus? Em 4 evangelhos mostrasse o mesmo Jesus? Se isso acontecesse, eu não ia acreditar na Bíblia, não. Eu ia desconfiar. É óbvio que cada um apresenta o seu ponto de vista sobre o assunto. Isso não significa que o assunto não é objetivo ou que o cara não existiu. Prova disso foi nesse encontro, século XX, uma penca de gente dentro da sala, cada um falou uma coisa diferente, e até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu ali. Sabe que teve uma briga, né? Sabe que teve uma briga lá. E se alguém tiver interesse também, como eu falei, o Wittgenstein é o filósofo mais estranho da história da filosofia. Ele tem um livro, uma biografia dele que chama O Dever de um Gênio, escrito pelo Rei Monk, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro está esgotado, mas leiam esse livro, gente. O Dever de um Gênio, que é uma biografia sobre o Wittgenstein. É o sujeito mais estranho da história da filosofia. Não, acho que não teve filósofo tão esquisito igual ele, não. E se der, até um dia eu conto a história dele aqui, que é um filósofo que me influenciou bastante. Eu li muitas obras do Wittgenstein. Quer dizer, um dos pouquíssimos filósofos que eu li a obra completa, né, do Wittgenstein, com exceção das cartas, que vão ser publicadas nesse ano, 1922, está marcado para ser publicada as cartas que ele trocou com várias pessoas. Algumas cartas já vazaram, né, mas a maioria estava marcado para ser publicado em 1922. Eu não sei se já foi publicado, se ainda vai ser publicado, ou se eles vão ter acesso agora às cartas que deveriam estar num cofre, sei lá, e a partir daí vão fazer uma edição, aí eu não sei como que vai ser. Mas é isso, tem 2 indicações interessantes de livros, O Atiçador de Wittgenstein e o outro livro, O Dever de um Gênio. Mas eu dei essa volta toda para falar do Karl Popper, que ele tem uma obra sobre filosofia da ciência que foi considerada relevante no século XX, mas muito criticada. Tem pessoas que não acreditam naquela concepção de ciência do Karl Popper. Teve outras que observou que a concepção de ciência dele é a mesma do Aristóteles, só que ele expôs de uma forma mais clara, de uma uma exposição lógica do que é uma pesquisa científica e do que é uma pseudociência. Ele definiu o que é uma pseudociência. Agora, falar que o que ele disse já está tudo em Aristóteles, isso não é demérito, não, é porque Aristóteles inventou a ciência, de certa forma. Né? De certa forma, não, Aristóteles inventou a ciência. Até hoje, apareceu alguma coisa nova, apareceu, mas é isso. Então, a filosofia do Karl Popper, o método científico do Karl Popper, não é o único. Tem filósofos e cientistas que não acreditam naquela concepção de ciência e nem usam aquela metodologia. E são cientistas do mesmo jeito e fazem ciência do mesmo jeito. Então, restringir a ciência só aquilo ao que o Popper falou já é uma falha, principalmente porque a ciência, ele descreve a ciência de uma forma que se encaixa bem na pesquisa das áreas naturais, se encaixa bem na biologia. Na biologia eu não sei, mas se encaixa muito bem na física e alguma coisa na sociologia. A biologia acho que se encaixa também, mas é um tipo de concepção científica que não se encaixa na história. Quando a pessoa vai fazer história, se a história for uma ciência, porque tem pessoas que não acreditam que história é ciência.
É claro que é um tipo de conhecimento, mas é ciência no sentido moderno de ciência. Tem alguns que acreditam que não. Mas mesmo tendo a história como sendo uma ciência, o método do Karl Popper ele não é muito adequado para a história, não. Eu não tenho nada contra o Karl Popper, não. Acho que está tudo certo no que ele escreve sobre ciência. Eu creio que está tudo certo. Tudo que eu já li, pelo menos, me parece certo. Mas aplicar o método dele à pesquisa histórica, eu não sei como ficaria. Não sei se tem pertinência, não sei se é um. Aí tem esse problema, né? Eu creio que ele começou explicando o que é o método científico para falar da pesquisa científica sobre Jesus. E aí já começa com esse problema. Ele apresenta um método científico que não se encaixa bem com a pesquisa histórica. E isso vai dar problema, né? Se for enxergar Jesus por esse método científico, vai dar um certo problema. E depois dele apresentar o conceito de ciência, que não vem ao caso repetir, já que ele fala lá no vídeo, eu vou colocar aí o vídeo para vocês verem, ele vai começar a dizer, o que ele vai começar a dizer? Eu fiz aqui uma anotação, método iluminista, racionalista. Bem, ele começa a mostrar como que começou as pesquisas históricas a respeito de Jesus. Começou com Reimarus, no período iluminista, no período racionalista, e foi a partir daí que a existência de Jesus começou a ser problematizada, um pouco depois, né? E ele chega a afirmar que, ao estudar a vida de Jesus, nós temos que problematizar a vida de Jesus. Mas eu me pergunto por que a gente tem que problematizar alguma coisa. Isso não é verdade, não. Ciência não tem que problematizar nada, não. A própria realidade traz os problemas. Uma vez um sujeito que eu conheci me descreveu a história da construção do foguete que chegou na Lua. Ele estudou esse assunto, conheceu gente que estava envolvido com esse assunto, com a construção, que trabalhava na NASA, e ele começou a me explicar. Tinha um projeto específico, feito por engenheiros, e começaram a construção do foguete. Mas chega num momento que deu uma falha. Aí tiveram que corrigir a falha na base do improviso, na tentativa e erro. Aí continua a construção do foguete. Aí, em um determinado momento, um material lá começa a quebrar. Aí tem que trocar o material, tem que dar outro jeito. Ou seja, gambiarra. A construção do foguete foi entupida de gambiarra. O projeto em si estava todo bonito, todo interessante. À medida que foi construindo, os problemas vão aparecendo. Então, a gente tem que problematizar nada, não. O problema surge, a própria realidade apresenta o problema. Qualquer estudo que a gente vai fazer, os problemas aparecem na realidade. Bem, está certo que quando a pessoa vai fazer uma pesquisa, ela pode levantar todos os tipos de hipóteses, não é? Mas acreditar que ciência é problematizar alguma coisa está errado. Isso aí, os problemas aparecem, a gente precisa problematizar nada, não. Os problemas já aparecem por natureza. Se a gente quiser problematizar alguma coisa, a gente vai inventar problema que muitas vezes nem existe. Um exemplo disso, que ele cita no vídeo dele, um exemplo para mostrar como a própria realidade problematiza
traz o problema é a, é, a, é a cidade de Nazaré, para os miticistas. Gente, a cidade de Nazaré, acho que é o maior vexame da história do miticismo. Se eu fosse um miticista, não é misticista não, viu? Não estou falando de mística, não, estou falando de mito, miticista. Eu estou falando isso porque alguém me chamou a atenção falando que o Antônio não é um místico. Bem, eu sei que ele não é um místico. Eu falei miticista, né? Alguém que acredita, que defende que Jesus não existiu como uma personagem da história. É isso que é um miticista, de mito, e não místico. Não tem nada a ver com mística. Bem, mas se eu fosse um miticista, eu poderia dizer assim que eu ia cavar um buraco, enfiar minha cara dentro dele, nunca mais retirar, mas é pouco. Eu ia cavar uns 1.500 buracos, enfiar minha cabeça lá dentro e nunca mais ia tirar. Porque a cidade de Nazaré deu tanto coice na fuça de miticista que é um troço impressionante. Os livros mais antigos do miticismo dizem que Nazaré nunca existiu. E o próprio Antônio fala que Nazaré é fake. Ele fala no vídeo dele. Isso aí não é verdade, não, gente. Mas os miticistas agora vão ter que defender isso com unhas e dentes, né? Uma coisa impressionante. Porque desde o primeiro, no primeiro livro eu não sei, mas não sei se no primeiro livro isso já aparece, mas em algum momento do século XIX, um livro lança essa história que a cidade de Nazaré nunca existiu. Que ela não aparece no Talmud, ela não aparece no escrito de Flávio Josefo, ela não aparece em lugar nenhum, aparece só no Evangelho. E os miticistas defenderam que a cidade de Jerusalém nunca existiu, que isso foi um erro, porque as pessoas escreveram a história de Jesus muito tempo depois, então confundiram o que Marcos tinha escrito, né? Jesus, aliás, não foi Marcos, não. Acho que Marcos diz que Jesus vem de Nazaré, mas isso os miticistas consideraram um acréscimo posterior. Mas a cidade de Nazaré, Jesus de Nazaré, significaria Jesus Nazireu, que é um tipo de voto que os judeus fazem. Ou então Nazaré vem de ramo, através de uma leitura hermenêutica, coisa do gênero. Nazaré significa ramo, e que Jesus seria o novo ramo da família de Davi, coisas desse tipo, que os cristãos confundiram, falando que Jesus nasceu em Nazaré, que era uma cidade que nunca tinha existido. E muitos miticistas afirmavam isso, né? Nazaré não existiu, isso é uma prova de que Jesus não existiu. Bem besteira, né? Se a gente está discutindo a existência de Jesus, a gente não está discutindo a existência de Nazaré, não. Se Nazaré não existiu, então Jesus nasceu em outro lugar, me viveu em outro lugar, qual que é o problema? Eu tenho um colega meu, baiano, tem muito tempo que eu não vejo baiano, mas depois de uns 20 anos que eu conheci o baiano, é que eu descobri que ele era paulista. Ele tinha apelido de baiano porque foi de São Paulo para Bahia, de Bahia veio para Minas e recebeu o apelido de baiano. Se eu fosse escrever uma biografia dele, eu ia escrever assim, fulano de tal, nasceu na Bahia, aí pronto, o cara virou um mito. E o carioca é a mesma coisa, também levou mais de 10 anos para eu descobrir que o carioca também era paulista. Ele tinha nascido em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para cá, recebeu o apelido de carioca. Se eu não soubesse disso ainda e fosse escrever uma biografia dele, eu ia falar que nasceu no Rio de Janeiro. Aí alguém ia ver isso no futuro e ia falar: o carioca nunca existiu, porque nasceu em São Paulo, não no Rio de Janeiro, ou algo do gênero, né? Mas antes de falar do vexame da cidade de Nazaré, deixa eu só concluir o pensamento dos 4 evangelhos, da diferença entre eles.
eu gosto muito de ler biografias diferentes das mesmas pessoas. Do Gandhi, por exemplo, eu já li umas 20 biografias do Gandhi. Deve ter uns 15, 15 é exagero, né? Mas, bem, tem umas 3 ou 4 figuras diferentes de Gandhi, dependendo da biografia que você lê. Cada autor escreve, projeta uma imagem diferente da personagem. Então não é porque aparece 4 personagens diferentes que o documento não tem valor. E não é nada disso. E vê que Gandhi viveu na Índia no século XX, e mesmo assim, quando alguém vai escrever uma biografia dele, aparece figuras diferentes, de acordo com quem escreve a biografia. Cada um dá um colorido diferente à figura do Gandhi. E olha que a obra completa do Gandhi tem mais de 100 volumes. Ele escrevia muito, escrevia em jornal, escreveu livros, as falas dele na rádio foram transcritas. Então a obra completa dele é mais de 100 volumes. Você tem mais de 100 volumes, você tem toda uma documentação jornalística. E mesmo assim, cada biografia mostra um cara diferente, isso no século XX. Então quer dizer que o Gandhi nunca existiu? Não, isso não é argumento, não. Mas aí depois eu conto, eu vou tentar lembrar melhor o que o Antônio falou, depois eu conto o vexame da cidade de Nazaré para os miticistas. Aí vocês vão ver como que a própria realidade apresenta problemas. Bem, eu vou ficar por aqui porque o vídeo está grande. Eu vou colocar um outro daqui a pouco. Eu fiz um vídeo sobre um vídeo que eu assisti no canal do, acho que é Daniel Gontijo o nome dele. O vídeo não era para ser publicado não, só que eu esqueci e o vídeo subiu. O vídeo está no meu canal, já tem umas 3 ou 4 horas, já teve gente que assistiu, sobre milagres. Eu não ia colocar o vídeo não, mas coloquei porque, aliás, coloquei sem, subi o vídeo sem querer. Eu ia tirar aquele vídeo, ia excluir aquele vídeo, porque eu acho que eu fui um pouco injusto em algumas falas, né? Agora que o vídeo já está aí, então, fazer o quê, né?